Eu quero convidar você a pensar a respeito da realidade das nossas próprias famílias. O rei Ezequias nos ensina que nós podemos ser exemplo para aqueles que estão próximos de nós, apesar dos exemplos que eventualmente tivemos ao longo da nossa vida. Porque as más experiências anteriores não determinam as nossas atitudes no presente. Ser diferente é uma decisão pessoal. Ser diferente diz respeito a uma decisão que é minha e é sua, ainda que tenhamos recebido más influências ao longo da nossa vida. Portanto, ser um pai ruim não pode ser justificado pelo fato de que o seu pai foi ruim com você. Porque nós cremos no Evangelho que transforma o nosso coração, que muda a nossa maneira de ver o mundo e que, portanto, muda as nossas atitudes. Dizer que somos rude, porque a vida inteira nos trataram assim, explica que somos rudes, mas não nos justifica, porque tais influências não determinam, em última instância, as nossas decisões. Ezequias tinha tudo para ser um péssimo rei. Maus exemplos dentro de sua própria casa, irmãos. Acás não apenas ofereceu sacrifícios e holocaustos aos deuses pagãos de Damasco. Ele chegou a sacrificar os seus próprios filhos para estes ídolos. Era esse o exemplo que Ezequias tinha dentro de sua casa. Mas na primeira oportunidade, ele fez diferente. Uma de suas primeiras atitudes, e a primeira atitude mais importante registrada, é desfazer aquilo que o seu pai havia feito de mal para com o povo diante de Deus. De maneira, irmãos, que nós não podemos justificar más condutas pela influência que nós recebemos ao longo da nossa vida. Isso é urgente para nós, para a saúde da nossa família, para a saúde das pessoas que estão à nossa volta. Nós não podemos nos conformar em reproduzir padrões que nos afastam da presença de Deus. Por isso, um olhar para a vida de Ezequias nos faz pensar que ser diferente é sim uma decisão pessoal. Portanto, eu quero convidar você a pensar sobre isso. Como, de que maneira nós podemos seguir o exemplo de Ezequias, tomando uma decisão pessoal, e eu quero apontar para algumas muito simples. Seja o melhor pai que você puder ser, independentemente de como foi o seu pai para você. Seja a melhor mãe que você puder ser, o melhor filho que você puder ser, apesar dos exemplos dos seus irmãos, de outros da sua idade. Seja o melhor que você puder ser. Seja o melhor funcionário que você puder ser na empresa onde você trabalha. Seja o melhor patrão para os seus funcionários. Seja o melhor cidadão que você puder ser. Não reproduza padrões de comportamentos que afrontam a Deus. Não se esconda atrás dos pecados das outras pessoas. Seja você, sejamos nós, agentes de transformação que quebram o ciclo vicioso de afastamento de Deus. Muitas vezes, a justificativa para determinadas condutas é a seguinte: todo mundo faz. É assim as coisas nos nossos dias. E eu imagino, se Ezequias tivesse esse pensamento: todo mundo faz, o seu pai fez, Ezequias. Eu imagino Ezequias respondendo: o meu pai fez, o povo fez, mas eu não sou todo mundo. Consagrem-se, purifiquem-se, restabeleçam o culto ao Senhor, chamem a congregação, purifiquem o templo,
Tragam para o templo aquilo que foi abandonado. Tomem uma decisão. Meus irmãos, como eu disse, nós encerramos hoje o mês da família. E é importante que nós pensemos a respeito do poder do exemplo no contexto da nossa família. Eu disse também que as nossas palavras têm sim o poder de influenciar, mas o nosso exemplo de arrastar. Se queremos de fato influenciar a vida das pessoas que estão à nossa volta, façamos isso com palavras, com um discurso bíblico, mas também com atitudes, com decisões, que muitas vezes quebrarão paradigmas familiares, para a glória de Deus. Portanto, fazer a diferença é algo que todos nós somos chamados nessa noite. E nós podemos começar a fazer a diferença em vários segmentos da sociedade. Pode ser que você pense, eu vou ser um médico. Cadê a Mari? Eu vou ser uma médica. Então eu quero ser uma médica que vai fazer a diferença no meio da medicina. Glória a Deus por isso, que esse seja o seu desejo. E nós podemos replicar esse exemplo para as nossas vidas, para as nossas atividades. Mas o que eu quero trazer nessa noite é que antes de tentar mudar o mundo para além das fronteiras do nosso lar, estejamos comprometidos em mudar a realidade da nossa família, movidos por bons exemplos. Então, antes de querer mudar o mundo na política, na profissão, nos esportes, quem sabe possamos mudar a realidade do nosso contexto familiar. Pode ser que seja muito difícil. Pode ser que padrões tenham se estabelecido ao longo de décadas, que padrões de comportamentos tenham se enraizado. Mas lembre-se do exemplo de Ezequias. Eu estou decidido, verso 10, resolvido em fazer uma aliança com o Senhor. Decida ser o exemplo de transformação dentro da sua casa. Comprometa-se com aquilo que você pode fazer. Cuide das suas atitudes e espere em Deus que tais atitudes, que tais exemplos possam arrastar, mover as pessoas que estão à sua volta. Meu desejo e oração, meus irmãos, é que sejamos de fato exemplos dentro de casa, como foi o rei Ezequias para a nação de Judá naquele contexto difícil. E que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Deus querido, em Tuas mãos colocamos, ó Pai, a nossa vida. Reconhecemos, ó Deus, que precisamos de Ti, que muitas vezes não sabemos como agir e agimos mal, reproduzindo, ó Deus, velhos padrões e pior, nos justificando neles. Pedimos, ó Deus, perdão por nossas atitudes que contrariam a verdade do Evangelho, que nos afastaram da Sua presença e que pior, que influenciou, ó Deus, pessoas que amamos, nossos familiares, a também, ó Deus, se afastarem de Ti. Nos ajude, Deus, a sermos exemplos de pessoas que, embora tenham influências, seguem, ó Deus, a sua vida norteados por Sua palavra. Nos ajude, Deus, a de fato estarmos comprometidos, resolvidos a fazer diferente quando isso for necessário. Nos ajude, Deus, a sermos a diferença que tanto desejamos para a sociedade, dentro e a partir dos nossos lares. Restaura, Deus, o relacionamento de pais e filhos, de marido e esposa. Deus, que em nome de Jesus, as famílias da Tua igreja, Deus, possam experimentar um tempo de paz,
possam, ó Deus, experimentar um tempo de mudança, que aponta, Deus, para um alinhamento com a sua vontade para nós. Nos ajude, Deus, a resistirmos às tentações, de reproduzirmos velhos padrões dos nossos dias. Dá-nos forças, ó Deus, para sermos fiéis à sua palavra e tomarmos decisões que apontam para a glória do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, guarde a nossa família. Que o Senhor, ó Deus, cuide da sua igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.